Vamos fazer então a primeira montagem da unidade curricular. Então vocês sabem que quando nós criamos um arquivo novo no SolidWorks, aparecem aqui as opções de peça, desenho, que nós utilizamos até agora, e também montagem. Mas a gente não vai abrir a montagem por aqui. Nós vamos organizar primeiro os nossos arquivos, então vocês devem ter aí as duas peças, né? A peça da tarefa 02, a que foi modelada pelo método 2, né? Que é a que fica melhor, e o encaixe da peça da tarefa 02, né? Que lá, semestre passado, era a tarefa V14, né? No desenho e no papel, então por isso que foi criado o arquivo aqui com esse nome. Então vocês têm que ter esses dois arquivos aqui na pasta de trabalho aí de vocês. Então, feito isso, nós vamos abrir a peça da tarefa 02, modelada pelo método 2. Eu vou trocar a cor dela, que nem eu fiz com a outra. Então ó, eu vou aqui em aparência, abrir biblioteca de aparências, plástico, baixo brilho e vou selecionar aqui o azul. Aí uma peça vai ficar azul, a outra peça vai ficar laranja. Então damos dois cliques aqui, tá aí a peça azul. Eu posso, se quiser, editar aqui a aparência. Ó, botão da direita, edita aparência, posso colocar o azul um pouquinho mais fraco. Né? Ó, vou mexendo aqui na escala de cores. Beleza, dou OK. E se vocês quiserem sair daqui, ó, clica aqui nessas setinhas. Ó, aí aparece de novo aqui a árvore e o painel de propriedades. Tá? Só clicar aqui, ó, nestas setas. Muito bem, gente. Então agora eu quero que esta peça seja a base da montagem, a primeira peça da montagem. Tá? Então eu vou criar uma montagem a partir desta peça. Então eu venho em arquivo, criar montagem a partir desta peça. E neste momento, ó, eu tenho no painel de propriedades, eu tenho aqui, ó, iniciar montagem. Ele já está me trazendo aqui o documento que está aberto, que é o tarefa 02, método 2. Ele me coloca aqui uma mensagem que neste momento a gente não vai dar muita bola para ela. Vamos simplesmente dar o OK e começar a montagem com esta peça. Eu vou dar aqui um Ctrl 7 para a gente ver em vista isométrica. E aí agora nós vamos analisar aqui algumas coisas. Primeiro, vejam que no Command Manager a gente não tem mais aquela aba de recursos. Nós continuamos tendo uma aba esboço, temos aqui a aba layout e temos aqui a aba montagem. A gente vai trabalhar exclusivamente com a aba montagem. Tá? E vejam que aqui na árvore, o símbolo que aparece já não é mais aquele símbolo de peça, né? Que é só o bloquinho amarelo. Ó. É um bloquinho amarelo e um azul, dando a ideia de que nós temos uma montagem de dois componentes. Poderia ser demais, né? Mas o ícone mostra ali, dando essa ideia de dois componentes. E aqui na árvore, além daquelas pastas que tem todos os arquivos dos planos, né? Eu vou até colocar aqui os três planos, ó. Vou mandar exibir os três planos, está aí, né? Os três planos básicos, né? Frontal, superior e direito, estão todos eles aí, ó. A origem, né? Que está justamente na interseção dos três planos. Ó, vou selecionar eles de novo. A gente vê que a origem está lá na interseção dos três planos, né? Olha lá. Ó. E tenho aqui, ó, o primeiro componente. E do lado do nome desse componente tem um F entre parênteses. Esse F quer dizer que este componente é fixo. Ele está fixado na origem. Ele não se move. Eu não consigo aqui, ó, clicando aqui no Command Manager, mover este componente. Olha lá a mensagem que deu. Este componente, o componente selecionado é fixo. Não pode ser movido. Por quê? Porque ele está preso a origem, está definido um posicionamento inicial deste componente como estando coincidente com a origem. Quer dizer, a origem deste modelo é coincidente com a origem
da montagem. Então vejam aqui, ó, se eu expandir aqui a montagem, ó, eu vou expandir esse item da árvore, né? Esse item da árvore é uma peça, então eu vou expandir aqui, ó. Olha só, aparece aquelas mesmas pastas e os planos, ó, mas da peça, certo? E vocês vão ver que a origem da peça, olha aqui, eu estou selecionando a origem da peça, ó, aqui na árvore, eu selecionei a origem da peça. Vocês veem que a origem da peça está exatamente no mesmo lugar que a origem da montagem. Olha, eu selecionei os dois, ó, a origem da peça e a origem da montagem. As duas origens estão selecionadas, só aparece um pontinho aqui, ó, porque o primeiro componente a ser inserido, ele fica fixo, sem movimentação em relação à origem e com a sua origem coincidente à origem da montagem, tá? Bom, eu vou recolher esse item da árvore, vou desmarcar aqui os planos, né, deixar eles invisíveis novamente, ocultei. E aí vocês notem que aqui na árvore tem mais uma coisa só, um item que é posicionamentos. Posicionamentos é o que a gente faz na montagem. A gente não faz esboço, a gente não cria recurso, agora a gente só posiciona um componente em relação ao outro. Então, uma montagem requer pelo menos 2 componentes. E aqui eu tenho só um, eu tenho que inserir o próximo componente. Então aqui, ó, na aba montagem do Command Manager, nós vamos clicar em inserir componentes. E se o componente não estiver aberto ainda, a gente procura a pasta onde ele está salvo. Então vamos clicar aqui em procurar, vamos lá em downloads e vou clicar aqui no encaixe. Tá aqui, ó, ele está preso no mouse, ó. Eu estou mexendo no mouse, eu não cliquei ainda, ele está aqui preso. Eu vou largar ele em qualquer lugar, não importa, ó. Cliquei, larguei o componente. Vejam que agora aqui na árvore eu tenho o segundo componente com o seu nome e tenho um menos entre parênteses na frente do nome. Isso significa que esse componente pode se mover, ó. Agarrei ele, ó. Cliquei com o botão da esquerda em movimento, ó. Ele se move em relação ao componente que está fixo. Esse componente está flutuando. Olha aqui, ó, vou clicar com o botão da direita nele e vou vir aqui, ó, fixar. Se eu clicar aqui, ele fica fixo também. Ó, fixei, olha lá, apareceu o F. Mas e daí? Eu não consigo mais mexer nele. Não é aqui que ele tem que ficar. Eu quero que ele encaixe aqui, ó. Tá? Então eu vou clicar com o botão da direita de novo nele e vou clicar em flutuar. Nós vamos salvar o arquivo de montagem aqui, ó, arquivo salvar como, vocês usem o número ou o nome que está indicado na atividade, tá? Eu posso aqui reconstruir e salvar o documento e vou usar aqui o nome montagem 01, tá? E aí vou colocar meu nome e as iniciais do meu sobrenome. Salvar. Os documentos de componentes precisam ser salvos, tá? Se a gente fez alguma modificação no componente, a gente tem que salvá-los também. Então eu apertei aqui. Eu não lembro de ter feito nenhuma modificação, mas já que o SolidWorks está dizendo, eu salvei. Bom, com o nosso arquivo salvo, os 2 componentes colocados, agora nós vamos criar um posicionamento. Então veja, gente, esse componente ele tem que encaixar aqui, ó, tá? Mas a gente não faz isso assim, ó, visualmente, tá? Porque não fica definido, mesmo que a gente consiga deixar encaixadinho, não fica definido, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar posicionamentos e definir a posição de um em relação ao outro, com posicionamentos. Pode ver que aqui embaixo aparece, ó, subdefinido, né? Quem está subdefinido é este componente e a montagem como um todo. Então vamos lá. Como a gente cria um posicionamento? Vamos aqui no Command Manager, aba montagem, guia montagem e vamos na ferramenta posicionar. Aí aparece aqui, ó, padrão, mecânica, análise, avançado. A gente vai usar só o padrão neste momento. Aqui tem os tipos de posicionamento: coincidente, paralelo, perpendicular, tangente, concêntrico, bloquear,
que nunca deve ser usado, tá? Nunca usem, porque senão vocês não vão posicionar nada de fato. E aqui nessa caixa azul, se ela não tiver azul, clica nela para ela ficar azul. Aqui, o que eu clicar aqui vai ser utilizado como referência para o posicionamento. Então aqui eu posso clicar em vértices, em arestas, em faces. Então olha só, eu quero que esta peça, este componente aqui, seja concêntrico a este ressalto, tá? Então, ó, eu posso selecionar esta aresta aqui, ó, e seleciono a outra aresta, um clique em cada uma, não precisa Ctrl, porque elas vão sendo adicionadas à caixa, ó, cliquei, e vejam que automaticamente ele já entende o que eu quero fazer. Eu selecionei duas arestas circulares, ele já está prevendo que eu quero que estes componentes fiquem concêntricos, tá? Que essas duas arestas fiquem concêntricas. Ele já selecionou aqui o concêntrico para mim, ó. Pode ver que ele está cinza ali, o símbolo de concêntrico, né? Olha lá, ó. Olha aqui, ó. Tangente não, né? Ó, o símbolo de concêntrico ele está com o fundo cinza, né? Está selecionado. Eu posso clicar aqui em bloquear rotação, mas eu não vou fazer isso agora, tá? Então, olha só, vou dar um OK. E tá aí, os dois componentes estão concêntricos. Agora a pergunta, vocês acham que está certo? Não tá, né? Pode ver que parece que esta face aqui, ela afundou, né, na outra. Ó. Então eu vou clicar e vou mexer, tá vendo? E se eu olhasse aqui por baixo, ó, eu veria que ela está passando do lugar lá. Ó. Isso aqui é impossível, né, pessoal? A peça não vai fazer isso, né? Ó, não vai acontecer isso aqui. Porque ela bate. Essa face de cá, ó, ela vai bater numa peça real, né? Ela vai bater nesta aqui, ó. A face lá de dentro, ó, aquela lá, vai bater nessa aqui. Então ela não pode passar dessa. Então, numa montagem, o que vai acontecer numa montagem real, em que eu tenho que considerar a física, né, das duas peças? Uma face vai ficar apoiada na outra. Então elas vão ser coincidentes, elas vão estar no mesmo lugar. Então, ó, eu vou adicionar um outro posicionamento aqui, ó. Eu vou clicar nesta face, vou clicar nesta e olha lá, ó. Ele já entendeu que eu queria um posicionamento agora não mais concêntrico, esse já está posto, e sim coincidente. Vou dar o OK aqui, vou dar o OK de novo. E olha só agora, gente. Olha lá, ó. Ainda tenho um sinal de menos na frente. Ou seja, ainda a montagem não está completamente definida. Mas como não? Olha só aqui. Eu vou tentar mover o componente agora. Eu não consigo puxar ele, ó. Mover o componente. Ele não sobe mais. Claro, porque foi adicionado um posicionamento lá na árvore. Vamos olhar a árvore? Olha aqui, ó. Concêntrico. E aí quando a gente seleciona aqui ele na árvore, vejam que aparece, né, as duas arestas que estão coincidentes. Olha lá, ó. Vou de novo aqui, ó. Concêntrico. Ficou uma em laranja, a outra em roxo, né? As duas arestas que estão concêntricas. Agora eu vou clicar no coincidente. Vejam que eu coloco o mouse aqui em cima do coincidente. Olha lá o que ele faz, ó. Ele seleciona contornos das faces que estão coincidentes, tá? Então não levanta mais e não desloca para os lados, porque está concêntrico, e não levanta porque está coincidente duas faces. Só que podem ver, ó, que a peça ainda está girando. Lembra que eu falei que eu não ia bloquear a rotação? Olha lá, ó, ela gira. E ela não pode girar, né? Ela tem que ficar encaixada ali, ó. Então, como é que vocês fariam agora para deixar posicionado? Nós temos que criar mais um posicionamento, tá? Então, ó, eu vou lá em posicionar e agora eu vou dizer, ó, que esta face aqui, a lateral aqui, ó, do furo e a lateral do ressalto desse pino quadrado aqui, ó, deixa eu selecionar ela, ó, vou selecionar, olha lá, ó.
Selecionei, né? Duas faces, ó. Eu vou dizer que elas são coincidentes? Não, porque eu não quero que ela encoste. Lembra que a gente, quando modelou a peça, a gente quer que fique 0,5 aqui de folga? E outra, se encostasse, deixaria de ficar concêntrico aqui, ó. Então daria um erro, daria uma sobredefinição ou uma insolução ou insolvência, tá? Então, olha só, essas duas faces eu quero que elas fiquem paralelas, eu não quero que fique este ângulo entre elas aqui, ó. Então eu posso selecionar paralelo. Mas vejam, não estou conseguindo selecionar paralelo, só dá o tangente, ó. Então provavelmente eu não selecionei bem as faces. Eu vou limpar as seleções e vou tentar selecionar de novo. Olha aqui, ó, vou selecionar esta face. E como eu selecionei aquela face ali, agora eu tenho que selecionar esta face aqui. Ó, essas duas podem ficar paralelas, olha lá. Ó. Estão vendo? Elas ficaram paralelas. Pode ver que ele já ajeitou, olha as duas faces paralelas ali. Ó. Uma da peça azul, outra da peça laranja. E dou OK de novo para sair do comando. E agora sim eu tenho, ó, os dois componentes posicionados. Eu criei 3 posicionamentos e eu tenho agora a montagem totalmente definida e eu vejo que o componente laranja está fixo. Mas não aparece o F. Sim, é que ele está com a posição definida em relação ao componente fixo. Ó, eu não consigo movimentá-lo. Eu vou clicar lá em mover componente. Ó. Olha lá, o componente selecionado está inteiramente definido. Não pode ser movido. Tá? Então ele está fixo porque na verdade ele está com a posição definida em relação a este componente. Este sim é o componente fixo. E se eu precisasse alterar alguma coisa aqui na minha montagem, pessoal, basta vir aqui em posicionamento, se não estiver aparecendo expande, clica com o botão da direita e edita recurso. E aí eu posso alterar as seleções de posicionamento, o tipo de posicionamento. Ou adicionar outros posicionamentos vindo aqui em posicionar, ou remover posicionamentos, clicando com o botão da direita e excluindo. Salva a montagem e essa parte da peça, ou essa parte da atividade também já está pronta.